pela manhã, tem a Supercopa do Brasil, a decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense. A partir das 9h30 da manhã, com transmissão do Sport TV, o jogo é às 11 da manhã, mas a partir das 9h30 da manhã, toda a cobertura aqui no Sport TV, também na TV Globo, no Globoesporte.com. E o assunto da semana foi o Jesus. Foi arrogância ou não foi arrogância? Foi soberba ou não foi soberba? Ele ter dito que o Flamengo, em relação ao Fluminense, está em outro patamar. O Jesus falou sobre isso hoje. E volto a frisar exatamente aquilo que eu disse na coletiva. Eu constatei factos. E os factos é que nós jogámos com uma equipa, Fluminense, que eu disse 2 vezes, que o nosso rival, na minha opinião, estava muito mais forte que o ano passado. E disse que o nosso rival tinha como objetivo ganhar um troféu. E nós estávamos noutro patamar, porque tínhamos outros objetivos desportivos. Sou eu que coloco-vos agora esta pergunta. O Fluminense este ano disputa o título nacional brasileiro. O Fluminense este ano vai disputar a Libertadores. O Fluminense este ano vai disputar o Campeonato do Mundo. Então, o Flamengo está no outro patamar de objetivos. Acham que isto é arrogância? Deixa eu perguntar a vocês. E aí, vou passar a bola para vocês. É arrogância ou não é arrogância? Quem tem um pouco de marra no jeito de falar, não sei se é o português de Portugal, mas, por exemplo, o Renato Gaúcho, vira e mexe também, dá um tipo de declaração dessa. As verdades são ditas com frases abertas e nem sempre elas agradam, né? Mas ele não diz nenhuma mentira. Eu acho que um pouquinho de marra no tom. Acho que pode soar como um pouquinho de marra. A gente tem que levar em consideração que em Portugal, embora falemos a mesma língua, o jeito de se expressar dos portugueses é diferente do nosso jeito de se expressar. Não vejo nenhum traço de arrogância nas observações do Jorge Jesus, e ele faz até uma observação ali muito interessante. Quando ele diz, eu falei sobre fatos. Ele não chegou e disse que o Fluminense é um clube menor, que o Fluminense é um clube que não merece respeito, que o Fluminense é um clube que não tem... Ele não disse nada disso. Ele pegou a temporada que está se iniciando e falou sobre os objetivos que tem o Flamengo e os objetivos que tem o Fluminense. Ponto. E ele não inventou sobre os objetivos do Flamengo, tampouco inventou sobre os objetivos do Fluminense, né, Pedrinho? São alguns pontos que a gente pode refletir sobre a declaração. Primeiro, eu concordo plenamente com o PC. E ele explica. Quando ele fala que ele está em outro patamar, é que ele está falando que ele está disputando outro nível de competição. Uhum. E, teoricamente, para ele, como europeu, nesse período do ano, ele está fazendo uma preparação. Não na Europa, né? Aqui, mas é como se fosse uma preparação. Sim. Ele não entende que com 10, 15 dias você esteja disputando títulos. O Flamengo vai disputar 3 títulos nesse mês. A Taça Guanabara, para a qual você classificou, a Supercopa amanhã e quarta-feira a Recopa Sul-Americana. E por mais que ele tenha conhecimento do futebol brasileiro, a informação deram para ele. Campeonato estadual não vale nada. Porque se falam para ele, o campeonato estadual vale muito, ele ia falar, vale muito. Eu acho que ele explicou bem. E, Sereto, tem eu falei com o PC também ali fora isso, tem umas verdades que são pregadas durante anos que não são verdades. Eu cansei de ouvir na imprensa que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil porque tem 12 times brigando pelo título. É mentira. Podem ter 12, 13, 14 times gigantes no Campeonato Brasileiro, mas 12, 13 não disputam título. Não, Hoje, o próprio Atlético Paranaense, que eu colocaria na escala dos 4 times, hoje, nesse campeonato, pelas perdas que teve, pela mudança de treinador, eu não coloco ele entre os 4. Hoje você vai falar de Flamengo, você vai falar de Palmeiras, Grêmio. Você vai falar de Grêmio e Corinthians, a gente está na expectativa. Internacional, expectativa. E foi isso que ele falou.
A expectativa do Flamengo pro ano é diferente da do Fluminense. Ele não menosprezou o Fluminense. Eu não vi ele menosprezar. Só que ele não perde tempo com bobagem. A gente já percebeu nas declarações do Jorge Jesus que ele é direto e objetivo, ele não fica perdendo tempo. Mesmo Jorge Jesus, que na semana anterior, quando teve uma entrevista na CBF com ele, com o Dorival Júnior, a propósito da Supercopa, disse: o Atlético Paranaense foi o time que mais nos criou dificuldade. E eu vi também sobre isso, também debatemos e muitas pessoas falaram que não, mas foi o Atlético que enfrentou o Abel. Não, o Atlético que enfrentou o Jorge Jesus deu muito trabalho. Foi a equipe que mais deu trabalho para o Flamengo, foi o Atlético. E já era o Jorge Jesus. No Brasil foi o Atlético. Há uma necessidade de se criar controvérsia, polêmica, onde às vezes não há. O fato de um técnico dizer como está o time dele, quais são as ambições do time dele. Jorge Jesus, quais são as ambições do Flamengo? O Flamengo tem a ambição de ganhar o campeonato estadual? Não, o Flamengo está jogando o campeonato estadual, sem ter essa ambição, necessidade, obrigação, o favorito para ganhar o campeonato estadual, mas o Flamengo está olhando lá na frente. O Flamengo está querendo ser bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores. Você acha que o Corinthians deveria estar preocupado em ser campeão paulista, que foi o melhor campeonato estadual que eu participei? Agora sim, porque é a única coisa que sobrou. Mas por que agora sim? É isso que eu te pergunto. Por quê? Porque foi eliminado da Libertadores, então tem que ganhar o Paulista, senão o Thiago Nunes não serve, o Corinthians acabou o ano. Não, aí é outra história. Mas é o que temos para hoje, é o que o Corinthians tem para hoje. Eu acho que não é o que temos para hoje. A gente tem que entender o contexto. O treinador chega em janeiro, está mudando completamente uma filosofia, mudando um modelo de jogo que está impregnado, que eu não digo se é certo ou errado, mas está impregnado ali durante 10, 15 anos. Aí o treinador chega com outro modelo, se ele perder o estadual, acabou o ano para ele. Acabou, vai ser mandado embora o Thiago Nunes, o Corinthians não serve mais, traz outro porque não ganhou o estadual. O processo não é esse. Então a gente às vezes cai em conflitos no que a gente diz. O campeonato não vale nada, estadual. Aí perdeu, caiu o treinador. Aí perdeu o Carioca, perdeu... Não é assim, gente. Tem que avaliar o processo. Me parece que tudo que envolve o Jorge Jesus tem sempre alguém querendo provocar alguma controvérsia em relação à figura dele, porque, primeiro, o sucesso do seu trabalho, de certa forma, deixou todos os outros desconfortáveis. De repente, chega aqui um técnico português, que, enfim, que as pessoas que acompanham o futebol conhecem o trabalho, pelo que ele já conseguiu no futebol de Portugal, e aí ele passa a dirigir um time, o time se torna arrebatador, ganha aqui, ganha ali, a torcida fica cada vez mais encantada. Quem gosta de futebol, sem se deixar levar pela paixão apenas, gostou de ver o Flamengo jogar, e ele tem um modo de se expressar ao qual nós não estamos habituados. Mas esse modo de se expressar, muitas vezes pode ser até que ele venha a ser arrogante, pode ser até que ele diminua alguém, mas nessa situação específica não há arrogância alguma. Há apenas uma constatação, como ele hoje, na entrevista lá em Brasília, fez questão de ressaltar. Eu fiz uma constatação absolutamente verdadeira, que provavelmente deixa o torcedor do Fluminense desconfortável, porque o torcedor do Fluminense, ele gostaria de estar com as mesmas ambições que tem o Flamengo. Em outro patamar. Ele Exatamente, gostaria de como qualquer outro torcedor gostaria, e aqui no caso do futebol do Rio de Janeiro, nesse momento, torcedores do Vasco, do Botafogo e do Fluminense sabem que o Flamengo está à frente. Exato. Agora, às vezes ouvir isso pode causar desconforto, mas não houve da parte do Jorge Jesus nenhum tipo de arrogância, ofensa, menosprezo. Eu, pelo menos, não vi dessa forma. E o Atlético Paranaense, o Furacão, bastante modificado em relação ao ano passado, o técnico é outro, Dorival Júnior. Mudamos as características, por quê? Porque mudamos alguns nomes. O Atlético, pelo destaque que teve no ano anterior, teve muitas sondagens em relação aos seus principais jogadores e merecidamente cada um foi para um clube numa boa situação, uma boa situação que também tenha sido favorável ao Atlético, mas eu confio muito no potencial da minha equipe. É uma equipe jovem, porém uma equipe aguerrida, uma equipe agressiva, uma equipe que vai procurar criar todas as dificuldades possíveis à grande equipe do Flamengo. O Rony hoje está numa boa condição,
Ele melhorou, até porque ficou quase 20 dias afastados, né, de treinamentos. E teremos aí uma equipe amanhã forte, competitiva, em busca de um grande resultado, naturalmente esperando por um grande adversário da mesma forma.